A termometria é uma área da física que se dedica a analisar vários aspectos referentes a medidas de temperatura. Isso é essencial. Ora, nessa área, portanto, nós nos dedicamos a entender questões relativas a escalas de temperatura, a unidades de temperatura, termômetros. Vamos, no entanto, começar falando de um princípio, ou também conhecido como Lei Zero da termodinâmica. A gente quase nunca explora esse aspecto, mas eu gostaria de chamar a atenção para a relevância da Lei Zero da termodinâmica em relação a medidas da temperatura. Quando a gente mede uma temperatura, eu vou falar aqui apenas de um tipo de termômetro, mas ele é o mais comum. É aquele termômetro pequeno que a gente utiliza para medir temperatura dos pacientes. Esse tipo de termômetro de mercúrio, ele é conhecido há muitos anos. Fahrenheit foi quem descobriu esse tipo de termômetro. Então, estou utilizando esse termômetro como uma espécie de protótipo de todos os termômetros. Como é que a gente mede a temperatura? Ora, colocamos esse termômetro em contato com um objeto cuja temperatura a gente está querendo medir. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente coloca um termômetro sob as axilas, por exemplo, para medir a temperatura, a gente sente que o termômetro está friozinho, né? É isso mesmo. Depois de um certo tempo, diríamos que o sistema composto pelo termômetro e o objeto cuja temperatura a gente quer medir, termalizou. Ou seja, atingiu o estado de equilíbrio. Nesse estado de equilíbrio, podemos falar agora numa temperatura para o sistema, o termômetro e o corpo, cuja temperatura estamos medindo. Ora, esse intervalo de tempo até o sistema termalizar, adquirir a mesma temperatura, é o tempo de relaxação. Veja que a gente coloca o termômetro e ficamos esperando um tempinho. A enfermeira não retira o termômetro logo. Espera que o termômetro atinja a temperatura do corpo. E agora ali se registra. A temperatura foi de 37 graus centígrados para a tranquilidade do paciente. Muito bem. No entanto, esse termômetro, ele foi, de certa maneira, calibrado. Por exemplo, vamos falar disso depois, colocando o termômetro numa cuba contendo, por exemplo, gelo e água pura, sem sal, sem outra substância. Ali nós marcamos, naquele ponto, digamos, 0 graus centígrados. Agora, como nós sabemos que 0 graus centígrados, medido de um corpo qualquer, corresponde ao mesmo
0 grau centígrado. Então, para a gente ter certeza disso, que nós estamos falando da mesma temperatura, mas medida em circunstâncias diferentes. Aqui, nós temos um corpo C e temos aqui um corpo A. Aqui temos um corpo A e um corpo B. Um corpo B. Ora, a lei zero da termodinâmica, ela praticamente assegura de que quando a gente fala temperatura de 0 graus, quando este estava em contato com este, é o mesmo 0 grau de quando este está em contato com o outro. É isto. Por isso que esse princípio, essa lei, é tão importante na termometria, para assegurar, né, que se este corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e se A está em equilíbrio térmico com o corpo C, então B está em equilíbrio térmico com C. Apesar deles não estarem em contato, eu não estou colocando esse objeto em contato com esse outro. Dito de outra forma, se A e B estiverem em equilíbrio térmico, e se B e C estiverem em equilíbrio térmico, então A e C estarão em equilíbrio térmico. E isso, então, demonstra a relevância, né, desse princípio quando estamos medindo temperaturas. Nós colocamos dois objetos em contato térmico, mas a gente colocou um deles antes em contato térmico com o outro, e agora queremos nos assegurar de que esses dois estão à mesma temperatura. Muito bem. Então, esta é a lei zero da termodinâmica.